Olá, bom dia, eu sou Paulo Ismael, levando até você o devocional com Deus na estrada, com o propósito de edificá-lo, exortá-lo e consolar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua palavra, abençoar a sua vida nesse dia. Eu quero iniciar esse devocional mandando um abraço para centenas de pessoas que têm assistido esses devocionais. E ontem, nós começamos o devocional online, tipo live, e são várias pessoas que deixaram seus comentários. Eu quero mandar um abraço para vocês, Hoje, através desse projeto, nós estamos conseguindo alcançar, pelo menos que eu envio, para mais ou menos umas 6.000 pessoas, E a minha oração é que pelo menos 10% dessas 6.000 e tantas pessoas possam ser abençoadas e edificadas através desse devocional. Eu começo com aquela frase antiga que eu vi lá quando criança, Quando alguém disse: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E assim deve ser a nossa vida. Eu quero começar hoje lendo aqui em Lucas capítulo 5, mesmo texto que nós lemos ontem, Lucas 5, versículos 1 em diante, que diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero nesse momento te agradecer por mais um dia, te agradecer a Deus pela oportunidade de transmitir esse devocional, e quero pedir a tua bênção sobre cada um que está assistindo agora, cada um que vai assistir mais tarde, para que possa colocar a sua palavra em prática em suas vidas. A Deus, abençoe cada irmão em Cristo, abençoe cada um dos meus amigos, clientes, engenheiros, construtores, pedreiros, enfim, ó Deus, abençoe cada um, que a tua palavra possa alcançar as nossas vidas, possa transformar e edificar, em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Já temos aqui o Vitor, a Iná, que Deus possa abençoar vocês ricamente. Mas nós temos falado sobre essa pesca maravilhosa de Pedro, Pedro, ele pescou a noite inteira, ele e a sua equipe, e ele não pescou nada, E a Bíblia diz aqui que ele estava ali na beira do rio, lavando a sua rede. E de repente Jesus vem e entra no barco, e Jesus começa a ensinar a multidão. E agora Jesus então pede para Pedro ir para mais no fundo das águas, para as águas mais profundas, e lançar a rede. Nós aprendemos aqui várias lições importantes, dessa pesca maravilhosa. E o nosso tema aqui é como vencer o fracasso, como vencer o desânimo. Porque muitas vezes a nossa vida é assim. Nós encontramos momentos em que nada dá certo. Encontramos momentos que as portas se fecham. Encontramos momentos que o nosso melhor não é o suficiente. E assim nós vemos Pedro. Pescou a noite inteira e não apanhou nada. Mas, horas mais tarde, ele vai para pescar e pega uma tão grande quantidade de peixe, ao ponto das redes quererem se romper. E nós aprendemos por que isso. O que aconteceu? Era o mesmo rio, o mesmo barco, a mesma rede,
o mesmo pescador. Qual foi a diferença? E aprendemos então ontem que o primeiro princípio aqui que nós vemos foi que Pedro, ele deixou o Senhor apropriar do barco dele. Ele colocou o barco dele à disposição do Senhor. E muitas vezes, meus amados, o que precisa na nossa vida é isto. É deixar o Senhor entrar no barco da nossa vida. É colocar o que temos, o que somos, nas mãos do Senhor, à disposição do Senhor, para Ele poder usar. O Senhor Jesus entrou no barco. E ali começou a acontecer, começou a fazer a diferença. Então meu desafio a você é: deixe Jesus entrar no barco da sua vida. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez você ainda não disse para Ele: Senhor, perdoa os meus pecados, salva a minha vida. Entra no meu coração. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero ser o canal da bênção do Senhor. E depois de fazer isso, deixe o Senhor entrar no barco, no seu trabalho. E começa a usar o seu trabalho para glorificar o Senhor como plataforma. E foi isso que Pedro fez. E é interessante aqui, meus amados, é que antes da pesca maravilhosa, o barco de Pedro estava sendo um instrumento de bênção. Eu me lembro daquele pastor lá atrás que dizia que nós somos o canal da bênção. Deus nos abençoa, nós abençoamos. É assim. Ouvimos esse cântico agora, que é um hino do cantor cristão. Tudo entregarei, tudo entregarei. Então pensa no que você tem. O segundo princípio que nós aprendemos aqui e vamos tratar um pouco nessa manhã é: participe do projeto de Deus na sua vida. Participe. O fato é, meus amados, que Deus tem um plano, Deus tem um propósito. O Senhor Jesus, Ele nunca realizou um milagre em vão. Mas Deus tem um plano na tua vida. Eu gosto daquele hino que a irmã Nelly, lá de Guaíra, cantava anos atrás, quando nós estávamos implantando a igreja ali. Deus tem um plano em cada criatura. E Deus tem um plano na tua vida. E quando o Senhor Jesus ele entra no seu barco, é porque Ele tem um propósito. E aqui, meus amados, nós aprendemos que o Senhor Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, vai para mais fundo e lança a rede. Lança a rede. A reação de Pedro aqui, ela é fantástica. Ela é incrível. Por quê? Porque em primeiro lugar ele não discutiu. Ele não disse: ah, Senhor. Ele não questionou, ele simplesmente foi. Ele participou com o projeto de Deus na vida dele, mesmo sem entender. Muitas vezes, meus amados, Deus não faz grandes coisas nas nossas vidas, sabe por quê? Porque nós temos medo. Nós temos medo. Nós temos medo de sair das águas rasas e ir para águas mais profundas. Temos medo. Nós nos acomodamos com a situação. Nós nos acomodamos com a mesmice da vida. Quantas, pessoas estão vivendo dessa forma em nossos dias? Crentes. A mesmice. Cada domingo vai na igreja, vai lá, pica o cartão, volta para casa, e a vida continua a mesma coisa. Ele não sai para alto mar. Ele se acomodou. Ele perdeu os seus sonhos. Ele está desanimado. Temos medo. Medo de arriscar. Não podemos ter medo.
Muitas vezes temos medo do que as pessoas pensam e do que as pessoas vão falar. É interessante, meus amados, que a pesca aqui, ela foi ruim para todos. Tanto é que quando Pedro começou a puxar a rede e veio cheio de peixe, diz a palavra do Senhor que ele deu sinal aos outros barcos, e os outros barcos vieram para ajudá-lo. Os outros barcos também não tinham apanhado nada. Agora eu fico imaginando, se Pedro tivesse dado atenção, talvez não está aqui na Bíblia, mas se ele tivesse dado atenção ao que os outros pescadores estavam falando. Pense nisso. Pedro, rapaz, olha, isso é loucura. Está agora meio-dia, sol quente, não é hora de pescar. Há muitas pessoas ao meu redor, ao seu redor, que são pessoas desanimadoras. Eu me lembro de diáconos, pastores, que tudo que ia fazer na igreja, nós já tentamos, não deu certo, não vai dar certo. Qualquer projeto. Amados, normalmente tem pessoas assim ao nosso redor, que estão sempre prontos a jogar um balde de água fria, a te desanimar. Não dê ouvidos, não tenha medo. Não dê ouvidos ao que as outras pessoas estão fazendo. Se Deus colocou um propósito no seu coração, se Deus colocou um desafio no seu coração, seja na vida ministerial, ou seja na vida profissional, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de sair da margem, sair da sua zona de conforto. Nós vemos aqui também que Pedro, ele não teve medo do que ele pensava. Tanto é que ele diz: mestre, pescamos a noite inteira e nada apanhamos. O coração de Pedro estava desanimador. Ele estava com os traumas do fracasso. E muitas vezes esses traumas do fracasso do nosso passado, ele nos impede de caminhar, nos impede de continuar. Não tenha medo. Não dá atenção aos seus pensamentos negativos. Tenha convicção da vontade do Senhor e vá para as águas mais profundas. Não olhe para o seu passado. Muitas vezes nós temos medo, porque olhamos para o passado e já fracassamos tanto. Mas é melhor fracassar tentando, do que não fracassar e nunca tentar. Muitas vezes, meus amados, fazer a vontade do Senhor envolve risco. Envolve risco. Você tem que dar um passo, você tem que cooperar. Agora é interessante que quando o Senhor ele trabalha em nossa vida, sempre haverá um risco envolvido. Porque Deus quer que nós vivamos pela fé. Ele quer que você viva pela fé. E muitos cristãos mal molham os pés, porque têm medo de molhar a cabeça. Eles pensam: se meu compromisso com o Senhor tornar-se realmente sério, Ele poderá tornar-me um fanático. Posso virar um maluco religioso. Ele fica preocupado com o que meus amigos vão pensar. Por isso, as pessoas se satisfazem em viver na superficialidade e acabam perdendo tudo. Não desfrutam das bênçãos do Senhor. E a vida passa rápido. E daqui a pouco a vida passou e você vai olhar para trás e você simplesmente passou pela vida. Nada aconteceu. Você não conseguiu deixar a sua marca. As suas pegadas não ficaram cravadas. Coopere com o plano do Senhor na sua vida. Coopere com o projeto de Deus na tua vida.
Deus tem um plano, Deus tem uma vontade, mas antes da bênção, Ele diz: saia da mesmice, saia da sua zona de conforto, vá para o alto mar e lance a rede. Esse é o segundo princípio. Esse é o segundo princípio. Permita que a presença do Senhor na sua vida seja algo notório. Permita que a presença do Senhor no seu trabalho, na sua igreja, seja algo real. Permita que a presença do Senhor no seu casamento, na sua família, seja algo maravilhoso. Deixe o Senhor te conduzir. Deixe Ele te conduzir. Coopere com o projeto dele na tua vida. Isso vem antes da pesca. Isto vem antes das bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Que Deus faça de você uma vida frutífera, um pescador. Que Deus abençoe o seu trabalho e faça multiplicar o seu trabalho, para que você possa abençoar outras pessoas com seu dízimo, suas ofertas. Que você possa ajudar outras pessoas. Que você te abençoe, meu amado pastor, missionário, a sair da mesmice do seu ministério, a se arriscar, a ir para águas profundas, a não dar ouvido àquilo que as pessoas estão falando ou pensando de você, mas ter convicção da vontade perfeita do Senhor e fazer aquilo que Ele manda. Ter um ministério frutífero, um ministério que ganha almas. Esta é a minha oração nesse dia. Amém? Eu quero desafiar você a assistir esse devocional, a compartilhar com outras pessoas na sua rede social. E quero também desafiá-lo a sexta-feira agora, no dia 25, às 8 horas da noite. Estaremos apresentando uma live. O projeto é a entrevista.com. Estaremos entrevistando o pastor Carlos Moraes. Ele é diretor do Jornal de Apoio e também presidente da AME. E nós iremos ali entrevistar não apenas o pastor, mas o Carlos Moraes. Então eu quero desafiar você e convidar, se você tiver alguma pergunta que gostaria de fazer ao pastor Carlos sobre a vida dele, o que você quiser, manda para mim, seja no Facebook, no WhatsApp. Então manda essa pergunta e nós iremos formulá-la, iremos fazer para ele na sexta-feira. A ideia é das 8 às 9 da noite, ok? E nós já temos o convidado para o dia 2. Então na sexta-feira estarei apresentando o nosso próximo convidado para o dia 2 de novembro. Que Deus abençoe, um forte abraço. E eu tenho aqui algumas pessoas, ao Neto Leite, a Ana Lúcia, quem mais está aqui? A Cíntia, o Sandro, a Iná, temos mais aqui, o Vitor, várias pessoas estão aqui online. Que Deus possa abençoar e compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço, amo vocês, obrigado, tá? Que Deus abençoe, amém.